pessoal, aqui é o professor Rafael. Esta é a nossa terceira aula do curso de Farmacologia dos Meios de Contraste. Nesta aula, discutiremos um pouco mais sobre os tipos de meios de contraste existentes e conversaremos principalmente, neste primeiro momento, sobre o sulfato de bário, meio de contraste positivo, muito utilizado para a avaliação do TGI, trato gastrointestinal. Estão preparados? Existem dois tipos de meios de contraste existentes, negativo e positivo. Meio de contraste negativo, substância de baixa densidade, ou seja, absorve pouco raio-x, maior energia atravessa a estrutura, maior energia sensibiliza o receptor de imagem, maior é o grau de enegrecimento. Resultado imaginológico, imagem mais radiolúcida, radiotransparente, se for, no caso da tomografia, uma imagem hipodensa. Meio de contraste positivo, substância de alta densidade. Absorve mais a radiação, menor energia atravessa a estrutura, menor energia sensibiliza o receptor de imagem e o resultado final é uma imagem mais clara, uma imagem mais próxima ao branco. Terminologicamente, imagem radiopaca ou, por tomografia computadorizada, uma imagem hiperdensa. Meios de contrastes positivos. Temos os iodados e os baritados. Sulfato de bário é um pó, está extraído das rochas vulcânicas, então ele não solubiliza o plasma sanguíneo, por isso classificado como insolúvel, basicamente utilizado para avaliação do TGI, administrado de forma endocavitária, via oral ou via retal, e já os iodados, aqueles que são derivados do ácido triiodo benzoico, hidrossolúveis, poderão ser administrados por via endovenosa ou intravenosa, tá certo? Nós teremos uma outra classificação sobre os meios de contraste em fase oleosa, aqueles que nós já discutimos na aula anterior, basicamente o lipiodol, óleo da semente de papoula com iodo, e aí estes derivados do ácido triiodo benzoico, que nós discutiremos na próxima aula, poderão ser classificados como monômeros ou dímeros, e esta subdivisão entre os iônicos e os não iônicos. Mas neste primeiro momento eu só quero que vocês compreendam o seguinte: quais são os dois tipos de meios de contraste existentes? Não estou me referindo àqueles paramagnéticos, no caso o gadolínio, as micropartículas que são também utilizadas na ultrassonografia. Estou me referindo àqueles basicamente onde temos a formação através do raio-x. Tomografia, hemodinâmica, raio-x convencional, mamografia e assim por diante. Então, quando alguém questionar quais são os dois tipos de meios de contraste existentes, nós temos negativo e positivo. Muitas pessoas responderiam esta pergunta dizendo que os dois tipos de meios de contraste existentes são iodados e baritados, mas antes desta classificação não podemos desconsiderar água, gás carbônico, oxigênio, que são aqueles de baixa densidade, negativos. Então, a resposta é os dois meios de contraste existentes, negativo e positivo. Aí, quando eu pergunto quais os meios de contraste positivos existentes, iodados e baritados, qual a diferença entre eles? Insolúvel e solúvel, tudo bem? Nesta pirâmide daqui para baixo discutiremos em um outro momento, então vamos focar mais agora neste momento no sulfato de bário. Iniciaremos pela indicação, no caso já discutimos, é um meio de contraste insolúvel para avaliação do TGI. Existe um adendo, TGI, trato gastrointestinal, desde que ele esteja íntegro. Porque a contraindicação do sulfato de bário é justamente no caso de alguma suspeita de perfuração intestinal. Quando comparamos baritados e iodados, o sulfato de bário é um meio de contraste altamente seguro, principalmente
pela sua via de administração. Ele não é absorvido pelo organismo, não interage a corrente sanguínea, basicamente do jeito que entra, sai. Então nós temos um baixo índice de reações adversas, quase que inexistente. Isso comparando com os iodados. Então quando vocês escutam ou leem alguma coisa relacionada a reações adversas, normalmente associamos aos iodados. O bário ele é altamente seguro, porém será contraindicado no caso de perfuração, porque existe um risco de extravasamento pelo fato do meio de contraste baritado ser insolúvel. Ele pode necrosar um órgão, chegando até mesmo uma septicemia, uma infecção generalizada. Por isso, este cuidado na hora que realizarmos a anamnese. Se há um risco de perfuração pela história do paciente, suspeita-se de uma úlcera, algo do tipo. Vamos identificar alguns exames em que nós utilizamos o meio de contraste baritado, independente da via de administração, se é via oral ou via retal. Então, neste caso, temos um exame de ED, exame radiológico de esôfago, estômago e duodeno. Percebam o preenchimento do esôfago pelo meio de contraste positivo, nestas três imagens, em tempos diferentes, em deglutições diferentes. Nesta outra radiografia, em adulto, também um exame de ED, observando uma hérnia de hiato. Então, observem que parte do estômago está acima do diafragma. Temos um exame de trânsito intestinal, ainda administrado por via oral, sulfato de bário, meio de contraste positivo, identificação do estômago, das três porções do intestino delgado, duodeno, jejunum e ilho. Esta radiografia foi obtida 1 hora após a administração do meio de contraste, por isso este realce incrível de toda a extensão do intestino delgado. E aí nós temos o exame de enema opaco, exame radiológico do intestino grosso, onde o meio de contraste positivo foi administrado de forma endocavitária, porém agora pelo reto. E aí nós temos a visualização de toda a alça intestinal, correspondendo desde a região do seco até a ampola retal. Então, cola ascendente, as flexuras, direita e esquerda, transverso, descendente, sigmoide e reto. Agora, qual a diferença entre o contraste simples e o duplo contraste? Em alguns procedimentos, de acordo com a indicação clínica, o médico pode solicitar um exame de simples contraste ou duplo contraste. O duplo contraste, ele visualiza melhor pequenas estruturas gastrointestinais, até mesmo patologias, pólipos, divertículos e assim por diante. Nesta imagem, comparem contraste simples e o duplo contraste. Simples porque nós visualizamos apenas o sulfato de bário, meio de contraste positivo. Neste outro procedimento, nesta imagem à direita, temos visualização do ar, que é o meio de contraste negativo, e temos a visualização do meio de contraste positivo, no caso, o sulfato de bário. Então, após a administração do sulfato de bário, infla-se o ar, justamente para fazer com que o bário fique bem aderido às paredes. Você para de inflar o ar quando o paciente se queixa de cólica, desconforto abdominal, mas se vocês olharem atentamente estas ondulações, os áustros, nós temos uma melhor visualização do contorno destas estruturas. Então, tecnicamente, o exame fica melhor, porém nem todo paciente contribuirá neste procedimento, porque realmente exige mais do paciente, tá certo? Porém, para visualizar pequenas patologias ou avaliar melhor o contorno destas estruturas, o duplo contraste é mais interessante.